começamos o nosso programa Aras e Raças. Ontem você conferiu junto comigo a história da família e do criador Jonas Leles. Hoje nós vamos partir para um novo assunto, o esporte. Esporte esse que ele bateu os olhos e se apaixonou, o Handsorting. Confira! O conceito básico de Handsorting é que há 10 bois numerados de 0 a 9 e 2 bois sem número, em um total de 12 cabeças, atrás de uma linha de tempo em uma arena, com 2 cavaleiros montados do outro lado da linha de tempo. Vence a equipe que separar o maior número de bois no menor tempo. Nós temos 25 baias que eu fui fazendo, eu fui adaptando nas construções que nós tínhamos. Antes eu tirava leite, como você falou, girolando, eu tinha um gado girolando, e aí nós saímos da atividade e eu peguei esses barracões e fui trabalhando esses barracões. Hoje viraram umas baias muito boas. Temos vários piquetes também, então a gente hospeda animais, tanto em piquete como nas baias. Jonas nos contou que o esporte remete a toda a sua infância, a coisas que ele já fazia com seu pai na época da lida com gado ainda. A paixão dele se tornou tanta pelo esporte que ele até criou uma pista fixa e coberta no Rancho J7, o que eleva ainda mais o lugar quando se trata desse tipo de modalidade. O número certo de bois por rebanho ou boiada é de 12 cabeças, 10 numeradas e 2 sem numeração. Deverá haver sempre o mesmo número de bois em cada boiada utilizada em uma bateria. O rebanho só poderá entrar em pista para os trabalhos na mesma divisão, somatória e ou categoria equivalente em aproximadamente 6 vezes alternadamente em função do número de rebanhos existentes, bem como atentar às boas práticas de manejo e condições gerais, tais como feno e água disponíveis nos currais de espera. O número de duplas competidores em uma mesma boiada só poderá ser igualmente a quantidade de bois em pista para a realização da bateria. Ou seja, se houverem 10 bois a serem apartados, só poderá haver no máximo 10 passadas consecutivas, para não prejudicar ou facilitar os competidores sorteados neste rebanho, em provas onde haverá pontuações exclusivas da RSNC ou para associações de raças. É um esporte muito gostoso, Luana, porque é uma apartação. Então são 2 currais redondos, eles têm 16 metros de diâmetro, e entre esses 2 currais tem uma porteira de 4,5 metros. Ela varia, ela pode ser de 3,5 a 4,5, eu preferi fazer de 4,5 metros. O gado que a gente usa tem que ser um gado próprio. Eu comecei com gado Nelore, mas é um gado que fica muito nervoso, não é o gado próprio para isso. O certo é um cruzamento industrial. Então esse gado é mais calmo, é mais tranquilo. Então você coloca 12 bois num curral. Desses 12, eles são numerados de 0 a 9. Então 10 bois são numerados e 2 bois não tem número. Então nós trabalhamos em dupla, nós ficamos na porteira. Aí o juiz tem a fotocélula, tudo certinho. O juiz libera a pista para nós e aí sai um cavaleiro para buscar o boi. Quando você passa pela fotocélula, aparece o número. A própria fotocélula faz um sorteio e aparece o número do boi que você tem que buscar. Por exemplo, o boi número 5. Então você vai lá e traz o boi número 5. Quando você traz o boi número 5, eu vou lá e busco o número 6. Depois você busca o 7 e assim sucessivamente até a gente trazer os 10 bois. E os 2 entreveiros, que são 2 bois sem faixa, tem que ficar nesse curral. Isso a gente faz, o nosso recorde aqui são 30 segundos que a gente faz. Então nós estamos muito treinados, a gente treina aqui todas as quartas-feiras a partir das 18 horas e todos os sábados a partir das 16 horas. Isso faz 3 anos que a gente pratica, nós já participamos em várias provas, nós já temos vários títulos, vários troféus, eu tenho vários parceiros, o pessoal de Guaíra gostou.
E então a gente participa muito dessa prova desse ransorte. Os competidores participantes deverão se apresentar ao juiz na entrada da pista, após a sua chamada para a identificação do cavaleiro-cavalo. Os cavalos devem estar numerados para sua identificação, bem como na saída para verificação das condições dos mesmos. O juiz indicará o locutor, sinalizando quando a arena estiver pronta. Os competidores serão informados através do serviço de som que a pista está liberada, bem como sobre o número do boi a ser apartado após a passagem da linha demarcadora de início e fim dessa prova. O tempo de prova se iniciará quando o focinho do primeiro cavalo cruzar a linha de partida, sendo que neste momento o juiz utilizará os cronômetros ou fotocélulas serão acionados. O tempo poderá ser de 90, 75 ou 60 segundos e informados quando faltar 30 segundos para o término da prova. Os tempos utilizados na RSNC Brasil, nas divisões 9, Jovem e Família, serão sempre de 75 segundos e para as outras divisões de 60 segundos. É uma pista que eu cobri e, pelo que me disseram, acho que é a única do Brasil coberta, porque ela é uma pista exclusivamente de ransorte. Os meus currais são fixos. Os currais aqui do Rancho J7 são fixos dentro da pista. Então, a maioria das pessoas fazem um barracão e ali eles montam a pista de 3 tambores, a pista de ransorte, pista de laço. No meu caso, não. Eu gostei tanto do ransorte que eu fiz os 2 redondéis e cobri. O competidor deverá obrigatoriamente respeitar o disposto na presente regra, devendo cumpri-la fielmente, estando sujeito às penalidades por seus atos e condutas. As penalidades classificam-se em desclassificação e eliminação, assim definidas. Desclassificação é a que se dá na passagem do competidor. Eliminação é a que se dá na prova, independente do competidor já ter feito alguma passagem, cujo tempo não será computado. Aí eu criei o Centro de Treinamento João Bosco Leles, que é o nome do papai. E o J7 por causa da minha marca, do 7º filho, conforme eu te falei. Então eu acho assim, Luana, o Rancho J7 é uma projeção da minha infância. Você falou muito em sonho, quais são os meus sonhos para frente, já te falei o que eu projeto, os sonhos. A gente nunca para, a pessoa nunca pode parar de sonhar. Ela tem que estar sempre em atividade, ela tem que estar sempre caminhando. Então eu acho que o que eu fiz aqui no Rancho J7 foi uma projeção da minha infância. Aquilo que eu brincava quando eu era criança, eu transformei na minha profissão. Hoje você conheceu o esporte que usa 2 currais de apartação, o ranchorting. Amanhã nós vamos voltar para conhecer a escolinha do Rancho J7 e a prova de 3 tambores. Até lá, tchau!